Olá, eu sou a Tatiane Colevati, educadora do Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc São Paulo. E hoje eu vou falar sobre a xilogravura. Assim como um carimbo, criamos uma arte em relevo que poderá ser entintada e impressa diversas vezes, em folha de papel ou em tecido. Então, para a gente começar, vamos precisar de alguns materiais e ferramentas básicas. Material de desenho básico: lápis, borracha, régua, um papel de gramatura baixa para impressão, sendo papel de seda ou um papel sulfite, um conjunto de goivas, uma placa de madeira ou MDF, tinta de xilogravura, um rolo de borracha dura, uma colher de pau, uma espátula para esticar a tinta e um vidro também para esticar a tinta. E aí você pode usar um vidro de cortar legumes ou de cozinha em geral. Além desses, existem materiais complementares que são importantes para a limpeza e proteção: estopa para limpeza, água rasa ou terebentina, luva, avental. O processo de xilogravura possui 4 etapas: a criação do desenho, a gravação na madeira, a impressão da prova e os ajustes se necessário. Então vamos começar escolhendo a arte que vamos gravar. Aqui tem um detalhe muito importante. Como a nossa matriz vai servir como um carimbo, a gente precisa sempre lembrar de fazer a arte espelhada. Você pode desenhar direto na madeira ou transferir com o uso de um papel carbono. No caso, eu separei uma arte digital que eu imprimi. Hoje nós vamos usar uma placa de MDF. O MDF é um material excelente para quem está começando. Uma placa de madeira de verdade vai ter os veios e, dependendo da densidade dessa madeira, pode ficar um pouco mais duro de fazer o entalhe, principalmente se for no sentido contrário desses veios. Aqui precisamos saber exatamente qual a parte da arte que nós queremos que esteja preenchido com a tinta e qual parte nós queremos manter a cor original do papel. E quando eu quero uma tinta preta só de contorno de linha, eu vou ter que manter esse contorno em alto relevo, tirando todo o resto. Aí agora eu vou fazer aqui o processo de transferência. Agora você já pode começar a gravar. Mas se você quiser visualizar melhor o seu desenho durante a gravação, você pode passar uma camada de aquarela ou um nanquim bem diluído, que isso vai te ajudar. Para fazer o entalhe na madeira, nós vamos usar uma ferramenta específica para a xilogravura, que são as goivas. As goivas possuem cortes diferentes para efeitos diferentes. Um jogo para iniciante geralmente vai conter as seguintes goivas: um corte meia cana, que nós chamamos popularmente de usão, mas tem também a sua versão um pouco menor, que a gente chama popularmente de usinha. Um corte em V, que é uma lâmina dobrada em 90 graus, que é a lâmina que vai fazer os traços. Uma lâmina tipo bisturi, que vai servir para a gente fazer cortes. E uma lâmina para desbaste, que é uma lâmina reta, que serve para fazer grandes áreas e tem um corte meio descontrolado. As lâminas das goivas possuem um chanfro, que é onde está o fio de corte, e é ele que entra na madeira, então é ele que fica para baixo, e nunca o contrário. Agora que vamos começar, é importante lembrar sempre da segurança. A mão dominante vai segurar a ferramenta, apoiar sempre no cabo, jamais apoiar na lâmina, enquanto que a mão não dominante, ela deve estar atrás da ferramenta. Você vai sentir um impulso grande de colocar a mão exatamente na frente da lâmina. Isso pode causar acidentes muito graves. Então, você pode aproveitar a sua mão não dominante para ajudar a conduzir a sua ferramenta enquanto estiver fazendo o corte. Aqui nós vamos usar uma tinta gráfica, mas em lojas de materiais artísticos você consegue uma tinta específica para a xilogravura em potes menores. A tinta gráfica, ela é oleosa e é um pouco elástica. No processo de entintagem, a gente precisa de um rolo de borracha dura para que ela fique esticada e lisa e de forma uniforme por toda a matriz. Esse é o processo de esticar a tinta. Você sabe que está bom para transferir para a matriz conforme você observar no rolo. Então a tinta tem que estar completamente uniforme no rolo. Você também pode observar pelo barulho que a tinta faz quando você passa o rolo no vidro. Antes de entintar a matriz,
É importante criar um registro para fazer um estudo do local da página que nós queremos que a impressão fique. Esse registro vai servir para as impressões futuras. Agora, com a matriz limpa, vamos encaixar aqui no registro e entintar toda a matriz. Agora pegamos o papel que vamos imprimir, encaixamos cuidadosamente sobre o registro e deitamos a folha devagar. Agora, para completar o processo de impressão, vamos usar a parte posterior de uma colher de pau ou de bambu, pressionando a folha sobre a matriz em movimentos curtos e circulares. Você pode dar uma descoladinha para ver se está imprimindo certinho. E é a partir dessa primeira impressão que nós vamos observar se algo precisa ser alterado na matriz antes de dar prosseguimento para as próximas impressões. Eu vi que tem algumas partes que eu preciso corrigir, que saíram muito altas, então eu vou rapidamente limpar a minha matriz e agora eu vou remover essas partes que estão muito altas. Prontinho, agora a matriz está pronta para continuar imprimindo. A tinta gráfica ou a tinta de estilogravura é uma tinta à base de óleo, então ela demora cerca de 3 dias para ter uma secagem suficiente para você poder manipular essa impressão. A assinatura da obra também tem um padrão. Aqui no canto inferior direito, nós colocamos o número de cópia. Como essa aqui é a minha primeira prova, eu assinei como PA, que significa prova do artista. Quando é já a impressão serial, nós colocamos o número versus a quantidade de cópias. No meio, nós colocamos o nome da obra, se tiver, e por último nós colocamos a assinatura do artista. E esse processo é todo feito a lápis, pois assim garante a originalidade da estilogravura. Para a limpeza dos materiais, você vai precisar de um diluente para tinta à base de óleo. Então, água ras, terebentina ou thinner. E a tinta que você não chegou a utilizar e que estiver limpa, sem impurezas, você pode armazenar para utilizar novamente no futuro. Para fazer um bom armazenamento, você pode simplesmente passar um filme plástico. Para a limpeza do rolinho, a gente vai utilizar papel jornal ou qualquer papel de rascunho com o diluente e gastando todo o restante de tinta que tiver nele. A matriz só vai precisar ser limpa se você pretender imprimir novamente com uma outra cor de tinta. Aí você pode utilizar um pano que não solte fiapo e um pouquinho de diluente para fazer essa limpeza. Ou então você pode simplesmente deixar ela secar. Então assim finalizamos essa matriz e algumas cópias. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e estejam preparados para começar a gravar, porque é uma técnica apaixonante.